Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 13, e no dia 13 nós nos recordamos da Virgem Santíssima, a Virgem de Fátima, que apareceu a 3 pastorinhos em 1917, mas ela também apareceu em 1947 a uma outra jovem na Itália, mais especificamente em Monte Chiari. Ela que era uma enfermeira católica, piedosa, chamava-se Pierina Gilli. E a Virgem Santíssima aparece para ela com 3 espadas fincadas no seu peito, com um manto roxo, uma espécie de manto penitencial. E logo após, numa outra aparição, a Virgem Maria aparece de uma outra forma, já com uma veste branca, e no lugar das espadas fincadas no seu peito, havia 3 rosas. E por isso a invocação de Nossa Senhora Rosa Mística. E depois, então, a Virgem Santíssima vai explicar para Pierina o que seria essas 3 espadas no seu peito, que significavam algo que estaria muito ligado aos sacerdotes e aos religiosos. Ou seja, uma dessas espadas significava a falta de vocações sacerdotais e religiosas. Uma outra espada significava os padres e religiosos que viviam em pecado mortal, ou seja, constantemente viviam mergulhados no pecado. E a terceira espada no seu peito significava aqueles sacerdotes e religiosos que apostataram, ou seja, não só que abandonaram a vocação, mas abandonaram também a fé, apostataram a fé. Essas eram as 3 espadas fincadas no coração da Virgem Maria. E por isso ela aparecia com aquele manto penitencial. Essas aparições de Nossa Senhora não foi bem vista pela Igreja no primeiro momento, porque o contexto de 1947, a Igreja não passava pela crise que passaria posteriormente. E, portanto, as vocações estavam crescendo cada vez mais. Os sacerdotes e religiosos, ou seja, não eram vistos como homens mundanos de maneira nenhuma. Pelo contrário, eram heróis, como, por exemplo, tantos sacerdotes que deram a sua vida, morreram na Espanha, quando houve a perseguição civil. Quantos sacerdotes morreram por causa da fé? E os sacerdotes eram vistos como heróis na Espanha na década de 30, 40. Mas posteriormente veio o Concílio Vaticano II e com isso, ou seja, porque houve tantas e tantas coisas espalhadas, erros que não significavam tal qual era o concílio, e seminários ficaram vazios. Ou seja, houve
abandonos em massa de muitos seminários na Europa. Seminários que tinham 1.000 vocações, 2.000 vocações, e ficavam 10, nenhuma, fechava o seminário. Uma coisa extraordinária. E também muitos abandonaram a vocação. Da noite para o dia, milhares de religiosos, milhares de sacerdotes abandonaram a sua vocação. E aí se viu o cumprimento das profecias de Nossa Senhora Rosa Mística. Tanto é que alguns anos atrás, o bispo local, então, começou a celebrar aonde a Virgem Maria apareceu, também, ou seja, mostrando que a igreja começa a ver com outros olhos as aparições de Nossa Senhora. Tanto porque essa devoção já se espalhou por todo o mundo. Até aqui mesmo no Brasil há uma devoção grande. No Rio de Janeiro, a única igreja dedicada a Nossa Senhora Rosa Mística fica aqui em São Gonçalo. Ou seja, pertence à capela da matriz de São Gonçalo. E há uma devoção grande ali por Nossa Senhora Rosa Mística. E quando a Virgem Maria apareceu com as rosas, então ela explicara a Pierina Dili o que significava aquelas rosas. Eram 3 cores: a rosa branca, vermelha e amarela ou dourada. A rosa branca, a Virgem Maria pedia oração. Oração. Ou seja, como que para sanar os problemas que traziam as espadas no seu peito, oração em primeiro lugar. A rosa vermelha significava expiação. Expiação. E a rosa amarela ou dourada significava penitência. Aqui nós vemos claramente que há uma comunhão, uma consonância com aquilo que a Virgem Maria pediu em Fátima: oração, penitência, conversão. É claro que quando a Virgem Maria aparece, ela não quer trazer algo novo que não está contido no Evangelho, mas ela quer nos lembrar aquilo que é essencial no Evangelho, aquilo que não podemos colocar de lado, aquilo que não podemos esquecer. E por isso ela nos diz: precisamos rezar. Rezar muito. Precisamos expiar. O que significa expiar? Significa, através da oração, da nossa penitência, expiar os pecados dos demais. E aqui, o que a Virgem pede é expiar os pecados dos consagrados. Expiar os pecados dos sacerdotes que vivem em pecado mortal. Os sacerdotes que abandonaram a vocação. Os sacerdotes que abandonaram a fé. Não só os sacerdotes, mas também tantos outros religiosos. Expiar os pecados, a Virgem Santíssima nos pede. E por fim, a penitência. Ou seja, uma vida cristã sem penitência é uma vida cristã sem crescimento espiritual, sem conversão, sem comunhão com Deus. E a penitência também oferecida por estes. Veja o que a Virgem Maria nos alerta e o que ela nos pede. Assim como nos pedia em Fátima a Virgem Maria a necessidade que temos hoje da oração, da penitência, da expiação. E ela prometia a Pierina Dili que esses voltariam. Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, se buscarmos rezar mais, se buscarmos rezar pelos religiosos, pelos sacerdotes, talvez, ou seja, esses poderão voltar
a professar a sua fé, voltar à sua vocação que estava perdida. De fato, meus irmãos, se nós tivermos sacerdotes santos, se nós tivermos religiosos, religiosas santos, o mundo, de fato, ele se tornará um mundo cristão, católico. Porque se os pastores são santos, o povo se santificará. Mas a Virgem Maria hoje clama a intercessão, a penitência, a oração do povo, de todos nós, para que seus filhos prediletos, para que os consagrados sejam santos. Ouçamos os apelos da Virgem Santíssima. Busquemos a nossa santificação e rezemos, façamos penitência e expiação pela santificação dos religiosos e dos sacerdotes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.